Você sabe qual foi a tempestade mais insana que nosso planeta já viu? Não vou falar de uma chuvinha normal, estamos falando de ventos de mais de 340 km por hora. Fica até difícil de imaginar. Hoje vamos conhecer os furacões mais fortes da história. Vamos analisar as tempestades com os ventos mais fortes já registrados. Fica comigo até o final para conhecer. Mas antes de começarmos a nossa contagem, você precisa saber o que a gente está medindo. Qual a diferença entre um tufão, um furacão e um ciclone? É simples, o endereço. São todos o mesmo fenômeno, um ciclone tropical. Ele só muda o nome dependendo da região que ele nasce. No Atlântico e no Nordeste do Pacífico é furacão. No Noroeste do Pacífico, tufão. E no Oceano Índico e no Sul do Pacífico, ciclone. Para medir a força desses monstros, os cientistas usam a escala Saffir-Simpson, que vai da categoria 1, que já é bem perigosa, até a categoria 5, com ventos sustentados acima de 252 km por hora. As tempestades da nossa lista não são apenas categoria 5, são a elite da elite. Eu precisava passar esse conceito para você. Agora tudo certo? Esclarecido? Então vamos à contagem. Furacão Vilma. Em quinto lugar, um furacão que impressionou os meteorologistas com a velocidade que ele se formou. O furacão Vilma. Em outubro de 2005, ali no Mar do Caribe, o Vilma simplesmente decidiu se tornar um monstro da noite para o dia. Em menos de 24 horas, o Vilma saltou de uma tempestade tropical qualquer para um furacão categoria 5. A pressão do ar no seu centro despencou para 882 milibares. Só para conceitualizar, milibares é a unidade de medida de pressão atmosférica. Essa pressão foi a mais baixa já registrada num furacão no Atlântico. Um recorde que até hoje ninguém bateu. Isso significa que quanto menor a pressão, mais forte a tempestade. Vilma era basicamente um vácuo de poder. No seu pico, os ventos chegaram a 295 km por hora. E ele não era só intenso, era compacto. Seu olho, o centro calmo da tempestade, encolheu para um diâmetro de apenas 3,7 km, o menor já visto, indicando uma concentração de força assustadora. Quando finalmente acertou a península de Yucatán, no México, como categoria 4, o estrago foi gigantesco, especialmente em Cancún. Depois ainda teve fôlego para cruzar o Golfo do México e atingir a Flórida, deixando um rastro de destruição e mais de 26 bilhões de dólares em prejuízos. Tufão Tipi. Em quarto lugar, a gente viaja para o noroeste do Pacífico para conhecer o furacão Tipi, de 1979. Ele não é apenas forte, ele é o maior ciclone tropical já registrado, o verdadeiro gigante da nossa lista. Para você ter uma ideia do tamanho do Tipi, imagine uma tempestade com 2.220 km de diâmetro. Isso é quase metade do território dos Estados Unidos. Se ele estivesse sobre a Europa, se estenderia de Portugal à Polônia. Ele era tão grande que a Força Aérea Americana voou dentro dele 60 vezes, só para tentar entender o que era aquilo. Mas o Tipi não era só tamanho, ele também foi o mais intenso. Em 12 de outubro de 1979, a pressão em seu centro caiu para 870 milibares, um recorde mundial que durou décadas. Seus ventos sustentados chegaram a impressionantes 305 km por hora. A temperatura dentro do seu olho bateu 30 graus Celsius. Um calor anormal que era sinal de sua força extrema. Sua rota o levou a atingir o Japão, onde a chuva torrencial causou enchentes e deslizamentos de terra devastadores. A tragédia mais conhecida aconteceu num campo de treinamento de fuzileiros navais, onde um muro de contenção cedeu, causando um incêndio que matou 13 fuzileiros. No total, o furacão Tipi foi responsável por quase 100 mortes. Tufão Haiyan. A nossa medalha de bronze vai para uma tempestade que o nome virou sinônimo de devastação. O tufão Haiyan. Conhecido nas Filipinas como Yolanda, o Haiyan em novembro de 2013 foi um dos ciclones tropicais mais violentos a tocar a Terra na história. O Haiyan se formou sobre as águas quentíssimas do Oceano Pacífico, o combustível perfeito para uma super tempestade. E ao se aproximar das Filipinas, ele atingiu uma intensidade quase inacreditável. O Joint Typhoon Warning Center estimou seus ventos sustentados em 315 km por hora no momento em que tocou o solo. O que veio a seguir foi um desastre humanitário. A força dos ventos foi comparada a uma bomba.
Mas a arma mais mortal do Haiyan foi outra, a maré de tempestade. Ondas de até 6 metros de altura, agindo como um tsunami, invadiram cidades costeiras como Tacloban, varrendo bairros inteiros do mapa. As imagens depois da passagem do tufão mostravam uma paisagem de filme de guerra. A perda de vida foi avassaladora. O Haiyan matou mais de 6.300 pessoas só nas Filipinas e deixou um rastro de milhões de desabrigados. Depois de destruir o país, ele continuou seu caminho, mais fraco, em direção ao Vietnã e à China. Haiyan está nesta lista não apenas por seus ventos, mas pelo impacto inesquecível que deixou. Furacão Allen. Em segundo lugar, voltamos ao Atlântico para encontrar uma lenda, o Furacão Allen. Em agosto de 1980, essa tempestade aterrorizou o Caribe e o Golfo do México com uma fúria raramente vista. O Allen é uma verdadeira anomalia. É um dos pouquíssimos furacões do Atlântico a atingir a categoria 5 em 3 momentos diferentes de sua vida. Ele perdia força ao passar por terra e assim que voltava para as águas quentes, se regenerava com força total. No seu auge, sobre o canal de Yucatán, seus ventos sustentados chegaram a 305 km por hora. Por muito tempo, ele foi considerado o furacão mais forte do Atlântico, em termos de vento. Recentemente, ele foi superado. Seu caminho de destruição começou no Haiti, onde causou enchentes que mataram mais de 220 pessoas. Ele passou raspando pela Jamaica e pelas Ilhas Caimã antes de cruzar o México. Seu último suspiro foi no sul do Texas, já como categoria 3, mas seu tamanho ainda causou uma maré de tempestades gigantesca. No total, Allen deixou mais de 260 mortos e um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares. Sua persistência e sua capacidade de ressuscitar 3 vezes como categoria 5 garantem seu lugar como um dos furacões mais formidáveis da história. Furacão Patrícia. E no topo da nossa lista, o campeão indiscutível dos ventos, o furacão mais forte já medido em todo o hemisfério ocidental, o furacão Patrícia. O que aconteceu no Pacífico em outubro de 2015 simplesmente reescreveu os livros de recordes. Assim como Vilma, o Patrícia passou por uma intensificação explosiva, indo de tempestade tropical a categoria 5 em 24 horas. Mas o Patrícia não parou por aí, ele continuou se fortalecendo num ritmo que parecia impossível. Em 23 de outubro de 2015, um avião caça-furacões voou para dentro do olho do Patrícia e mandou de volta dados que deixaram os cientistas de cabelo em pé. A pressão central caiu para 872 milibares, uma das mais baixas do mundo. Os ventos eram coisa de outro planeta. A medição oficial de ventos máximos sustentados foi de 345 km por hora. Para você ter noção, isso é mais rápido que um trem-bala japonês. É uma força que pode arrancar a casca das árvores e simplesmente desintegrar construções. O Patrícia não era só um categoria 5, ele estava numa categoria própria. O mundo prendeu a respiração enquanto esse monstro se aproximava da costa do México. Felizmente, pouco antes de tocar o solo, ele enfraqueceu um pouco, mas ainda assim chegou como um categoria 4 devastador. O impacto foi numa área com pouca gente e as evacuações em massa salvaram milhares de vidas. Ainda assim, a destruição na infraestrutura foi imensa. O furacão Patrícia detém o recorde de ventos mais fortes do nosso lado do mundo. Essas tempestades são a prova máxima da força da natureza. Elas nascem do calor dos oceanos e se transformam em motores de destruição quase perfeitos. Se você gostou do vídeo, conheceu e aprendeu sobre o assunto, deixe aquele like e se inscreva no canal. Aqui na tela final vou deixar mais vídeos interessantes. Obrigado e até a próxima!